Flávio Dino, que agora está no STF, foi flagrado em uma situação que coloca em xeque toda a sua imparcialidade. Documentos e provas inquestionáveis mostram que ele já atacou, insultou e até antecipou o destino de Jair Bolsonaro muito antes de julgá-lo. Como pode um juiz ser tão parcial e ainda assim continuar no caso? Inacreditável. Eu achei tweets do ministro Flávio Dino atacando, criticando, xingando o Bolsonaro. É esse o juiz imparcial que vai julgar o Bolsonaro lá no Supremo? Ontem eu entrei no perfil do ministro Flávio Dino lá no X para ver tudo que o ministro Flávio Dino já escreveu um dia na vida sobre Jair Messias Bolsonaro. E qual não foi a minha surpresa ao encontrar vários tweets de Flávio Dino detonando o Bolsonaro, xingando o Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de crimes. E pior, prometendo que um dia Bolsonaro seria punido pela PGR e pelo Supremo. Parece que esse dia chegou, né, Flávio Dino? E olha só que coincidência, quem que tá lá no STF para punir o Bolsonaro? Justamente você, que disse que isso ia acontecer. Você que sempre demonstrou uma animosidade pessoal fora do comum contra o Bolsonaro. Gente, o surpreendente aqui não é que o comunista Flávio Dino tenha escrito isso sobre o Bolsonaro. O surpreendente é que ele não tenha apagado esses tweets. O surpreendente ainda é que ele não tenha sido declarado suspeito pelos outros ministros, por uma questão de credibilidade do tribunal. Pois bem, ele não apagou, o Supremo não declarou Flávio Dino suspeito e eu printei tudo. Eu salvei os links e eu fiz um fio ontem lá no X que já viralizou contando toda essa história. E eu vou mostrar pra você agora. E tem um detalhe importante aqui que pode ter repercussões pro julgamento do caso. E isso eu vou te contar depois de eu te mostrar os tweets agora. Olha aqui comigo. Eu comecei então o meu fio dizendo que eu encontrei 15 tweets do ministro do STF atacando e criticando o Bolsonaro. E que esses tweets mostram animosidade pessoal em relação ao réu, que está hoje sendo julgado pelo ministro Dino. E coisa importante, o Dino não apagou os tweets. E tem um princípio, que é o seguinte: se você xinga alguém, se você pratica uma injúria, uma calúnia, uma difamação, se a pessoa é uma criminosa pedófila e vai lá e posta uma coisa de pedofilia na internet, esses crimes são permanentes. Ou seja, algo que você posta lá nas redes sociais e você não apaga, permanece como se tivesse escrito até hoje. Então é como se o ministro estivesse xingando hoje o Bolsonaro, atacando hoje o Bolsonaro. Tudo permanece lá. Vamos ver quais são esses xingamentos, esses ataques? Vamos para o que talvez seja um dos mais graves de todos eles. Algo que mexeu comigo. Olha só, o Flávio Dino prometendo que o Bolsonaro um dia vai ser punido pela PGR e pelo STF, que hoje ele integra. Isso é surreal. Olha lá o Flávio Dino. Em 2014, ele dizendo: esse disparate chamado Bolsonaro há muito tempo demanda alguma providência da Câmara. Nada foi feito, então o PGR e o Supremo farão. E hoje o Dino tá lá para fazer o que ele tanto queria que acontecesse. Isso aqui é surreal. Isso aqui mostra um viés imenso nesse julgamento. Vamos avançar pro segundo. Tem muita coisa pra gente ver. 2. Flávio Dino chamando Bolsonaro de o maior aliado do coronavírus do nosso país. Coronavírus que matou muita gente. Ele tá dizendo que basicamente que o Bolsonaro é aliado da morte, de praticar mortes. Isso aqui também é uma agressão sem tamanho. Olha lá, 163 mil mortos no Brasil e Bolsonaro fala que ganhou. Qual a vitória? O atraso de uma possível vacina? Bolsonaro continua a ser o maior aliado do coronavírus no país. Vamos pro próximo. 3. Dino xingando Bolsonaro de medíocre, de fraco e de omisso. Diz o Flávio Dino: fui deputado federal e posso afirmar que o Bolsonaro era um parlamentar medíocre, fraco, omisso. Fui relator de leis importantes para a segurança pública e combate ao crime. Bolsonaro nunca participou, nunca trouxe alguma proposta, não tem a mínima condição de dirigir o Brasil. Olha o que ele pensa do Bolsonaro. Você acha que essa pessoa vai querer abrir espaço para que o Bolsonaro volte a ser candidato, volte a ser presidente? Resposta tá dada. Vamos pro próximo. 4. Flávio Dino dizendo que Bolsonaro se inspira na ditadura militar com o objetivo de liquidar a independência do judiciário e amordaçar o STF. A ditadura militar, diz Flávio Dino, editou o Ato Institucional número 2 em 1965, dizendo que o STF ia se compor de 16 ministros. E aí ele vem e diz: essa é a inspiração de Bolsonaro e seus asseclas para liquidar a independência do judiciário, ampliar o STF para amordaçá-lo. Vamos pro próximo. 5. Flávio Dino agora dizendo que o Bolsonaro ameaça a democracia.
e que o Brasil deve se livrar do Bolsonaro. O que será que o Flávio Dino vai fazer lá no Supremo, hein? O que vocês acham? Quem começou o debate com absurdas agressões pessoais? Bolsonaro. Quem implantou candidatos laranjas para tumultuar o debate? Bolsonaro. Quem ameaça a democracia, o presidente da Justiça Eleitoral? Bolsonaro. De quem que o Brasil deve se livrar no domingo? Alguma dúvida? Essa é a opinião do Flávio Dino. Ele que quer se livrar do Bolsonaro. Vamos para o próximo. 6. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro agride a verdade. Olha lá, Bolsonaro já agrediu o Bonner, imprensa, o Supremo, o TSE e mais grave, agride a verdade em cada frase que ele consegue interpretar. Ou seja, tá chamando que o Bolsonaro de mentiroso quanto mais. Será que ele vai tomar em consideração as alegações da defesa? Será que ele tem isenção para considerar a palavra o depoimento do Bolsonaro como alguém que está sendo acusado e vai prestar suas explicações? O que você acha? Vamos avançar. 7. Flávio Dino criticando o Bolsonaro por indultar Daniel Silveira e cogitar indultar Roberto Jefferson. Flávio Dino dizendo: um absurdo completo que o bolsonarismo cogita em dar indulto para o criminoso Roberto Jefferson, que acaba de agredir a ministra Carmen Lúcia do STF e todas as mulheres. Mais um indulto inconstitucional, como o daquele outro deputado criminoso protegido por Bolsonaro. Vamos avançar. 8. Flávio Dino diz que o Bolsonaro tem facções, ou seja, ele está acusando aqui o Bolsonaro de ser líder de organização criminosa. Quem tem facção é organização criminosa, é PCC, é Comando Vermelho. Então, olha o nível do Flávio Dino da animosidade em relação ao Bolsonaro. Ele dizendo: Lula venceu o debate, mostrou que fez muitas obras e Bolsonaro nenhuma. Que aumentou o salário mínimo, Bolsonaro não. E Lula falou de meio ambiente, Amazônia, papel do Brasil no mundo. Restaram ao Bolsonaro suas ficções e suas facções. Esse é o Flávio Dino. Vamos avançar. 9. Flávio Dino considerando Bolsonaro preconceituoso e dizendo: Bolsonaro mostrou todo o seu preconceito com favelados e pobres, equiparando-os a bandidos. E Lula mostrou isso muito bem. Gente, você acha que o Bolsonaro tem preconceito com favelado e pobre? Claro que não. Claro que isso é uma mentira deslavada. Será que Flávio Dino foi parar no inquérito das fake news? Isso aí foi dito em 2022. Será que entrou lá, o Moraes investigou, processou o Flávio Dino? Será? Será que a PGR, alguém, polícia, ouviu, pediu medidas? Não, claro que não. E tá aí, mentindo, fake news, desinformação. Eles que dizem que querem lutar contra a desinformação, eles querem só controlar a narrativa. Isso tá muito claro, vamos pro próximo. 10. Flávio Dino usando sua carreira no judiciário para dizer que Bolsonaro alimentou o orçamento secreto. E, preste atenção, orçamento secreto tocado a rodo pelo Lula. E agora ele fica quieto. E eu questionei o Flávio Dino lá na Câmara sobre isso, e ele ficou quieto, não comentou o orçamento secreto tocado pelo Lula. Mas olha o que ele diz em relação ao Bolsonaro. Fui juiz federal por 12 anos. Fui juiz federal por 12 anos, atuei como juiz convocado no Tribunal Regional Federal por 2 anos, fui secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, sou professor de Direito há 28 anos e afirmo: nunca houve esquema tão grande de corrupção como orçamento secreto que Bolsonaro alimentou, segundo ele diz aqui. Vamos para o próximo. 11. Flávio Dino dizendo que Bolsonaro é pai do orçamento secreto e da corrupção daí derivada. Olha o que ele diz. 1. Não existia orçamento secreto, passou a existir com o Bolsonaro no poder. 2. Quem executa orçamento secreto é o Poder Executivo, por exemplo, Ministério da Saúde e a Codevasf. 3. Conclusão lógica. Bolsonaro é o pai do orçamento secreto e da corrupção e derivada. Agora, veja a seletividade. Ele critica o orçamento secreto, e aí quando vê o Lula e faz o orçamento secreto, aí não, né, Flávio Dino? Essa é a isenção padrão Flávio Dino. Essa é a imparcialidade com que ele vai julgar o Bolsonaro, detonando o Bolsonaro, e quando o Lula faz a mesma coisa, aí não. Aí é mil maravilhas, aí é só arco-íris, nuvenzinhas, ursinhos gummy, só alegria, né, Flávio Dino? Vamos pro próximo. 12. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro fala insanidades e que faz bravatas e agressões. Olha lá, algo aconteceu para o Bolsonaro estar falando tantas insanidades nessa semana. Até para os padrões dele, a taxa está tipicamente elevada. Será medo da CPI ou do Tribunal Penal Internacional? E o trabalho nada, só bravatas e agressões. Sugerindo aqui que ele tem que ser investigado, punido, Tribunal Penal Internacional. Esse é o Flávio Dino, que é isento, imparcial para julgar Bolsonaro. Vamos para o próximo. 13. Flávio Dino repercutindo o processo criminal movido por ele mesmo contra Bolsonaro. Não é por outro, por ele. Dino apresenta queixa-crime contra Bolsonaro no STF e questiona se ele pode costumeiramente mentir. Mais uma vez, eles querem controlar a narrativa. Vamos pro próximo.
14. Flávio Dino acusando Bolsonaro e Sérgio Moro de terem projeto político de extrema-direita. Olha lá, Sérgio Moro aceitar o ministério de Bolsonaro é um ato de coerência. Eles estavam militando no mesmo projeto político, o da extrema-direita, diz Flávio Dino. Extrema-direita, colocando um carimbo neles, extrema-direita, fascistas. Esse é o Flávio Dino, como que ele vai julgar o Bolsonaro? Segue. 15. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro quer uma ditadura. Bolsonaro disse que quer um governo sem interferências, ou seja, uma ditadura. É da essência da tripartição funcional do Estado que os poderes interfiram uns nos outros. Gente, eles dizia isso em relação ao Bolsonaro, mas agora, quando se fala de anistia, aí eles falam, não, a anistia é uma interferência do Congresso no Supremo Tribunal Federal. Hã? Então peraí, é ou não é? Pode ou não pode interferência? Veja a incoerência, a parcialidade, os dois pesos, duas medidas. E aí eu concluo dizendo, aqui está o ministro Flávio Dino, um mês atrás, se dizendo apto a julgar a denúncia contra Bolsonaro, dizendo que não tem qualquer causa que impeça a análise técnica dos fatos relacionados ao arguente. Arguente aqui é quem está pedindo, aqui é o Bolsonaro, quem está fazendo um argumento. Imagina então se tivesse qualquer fato, qualquer causa que impedisse a análise técnica dos fatos, né? Gente, inacreditável, inacreditável. Se você acha isso importante, deixa o seu like, senta o dedo aí no joinha, no like, para mais gente ver esses absurdos. E agora me diz aí, isso aqui é uma democracia? Em que democracia do mundo que um juiz tem esse tipo de opinião sobre o réu e é autorizado a permanecer em julgamento? Em que democracia do mundo um juiz que xingou o réu de demônio, de diabo, de encarnação do mal, de representante do diabo na terra, de alinhado às hostes do inferno, do diabo, de Satanás, em que lugar do mundo um juiz que diz isso é considerado imparcial? Tem um monte de vídeo mostrando o Dino falando isso do Bolsonaro, além de todos esses tweets. Ah, só aqui em Pindorama, no Bananil, no governo bananeiro do Lula em lua de mel com o STF. Bora então compartilhar esse vídeo, senta o dedo no like com o máximo de pessoas, compartilha, copia, cola nos seus grupos para deixar cada vez mais escancarada a farsa jurídica que é esse julgamento político de perseguição ao Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal com pelo menos 3 juízes suspeitos ou impedidos. Por essa aqui ninguém esperava, pegou todo mundo de surpresa no final dessa quinta-feira. Você sabe quem que é esse cara aqui, ó? Esse aqui é um dos autores mais lidos do mundo, já autor de vários best-sellers, já li alguns livros dele, Augusto Cury. Não só é um dos autores mais lidos do mundo, como também já deu palestras para o STF. É um cara de posicionamento centro-esquerda, já declarou até apoio para o Lula. Olha o vídeo que ele gravou agora, diretamente para a Suprema Corte Brasileira. Eu não sou político, mas como psiquiatra mais lido no mundo, na atualidade, eu venho suplicar ao STF em favor de uma mãe, Débora Rodrigues, que tem 2 filhos. Débora está sendo julgada e pode pegar 14 anos de prisão. E a cada dia que os seus filhos ficam longe da mãe, eles choram e se angustiam. E registra-se no córtex cerebral janelas ou arquivos mentais traumáticos que podem encarcerar o território da emoção. Isso pode produzir sequelas inenarráveis no processo de formação da personalidade. Ela errou e é inquestionável, mas na minha opinião, uma pessoa que empunha um batom para pichar uma estátua não pode pretender derrubar uma democracia, pois se fosse assim, todas as ditaduras do mundo cairiam rapidamente. Eu já dei muitas conferências gratuitas sobre gestão da emoção para a Associação de Magistrados do Brasil, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o STJ, inclusive para o STF. Eu tenho muito respeito pela justiça do país. E eu sou um profissional do diálogo e sei que os membros do STF têm notável saber jurídico. Por isso, reitero, peço respeitosamente a todos os membros da Suprema Corte que revejam a dosimetria da pena de Débora. É incompreensível que uma pessoa que tem porte ilegal de armas receba até 5 anos de prisão e uma pessoa que empunha um batom possa receber 14 anos de prisão, embora em circunstâncias reprováveis. E aproveito para pedir também a revisão da dosimetria para todos que não têm histórico de violência e são primários e que estão encarcerados pelos atos repugnantes e também reprováveis
de 8 de janeiro, mas que não eram os mentores deste ato. Em destaque, as mulheres. A justiça tem de ser cega, mas também tem de ter coração. A justiça tem de ter um olhar social. Augusto Cury mandando uma mensagem onde ele fala não só da Débora, mas de todos os presos que participaram do vandalismo, do ato de 8 de janeiro, que não depredaram nada, das mulheres. Gostaria que ele tivesse falado dos idosos também, afinal de contas são 43 idosos, 46 idosos, se eu não me engano. Mas já é algo que ninguém esperava, gente. Nós estamos falando de um psiquiatra que dava palestras para o STF, o psiquiatra mais lido do mundo, mandando uma mensagem direta para Alexandre de Moraes, porque é o Alexandre de Moraes que quer manter a Débora presa por 14 anos e está dando essas sentenças absurdas. Cara, isso é um absurdo. Eu vou falar para você, se alguma declaração de alguém que estava indignado com isso, com certeza vai chegar até o ouvido do Alexandre de Moraes, vai ser do Augusto Cury.